Olá a todos, vamos resolver a nossa lista de exercícios por meio eletrônico, que é uma forma boa de se pensar, de se avaliar e também de se armazenar informação. Essa é a nossa lista de exercícios e tem a questão 1, que é aquele cálculo dos custos de uma empresa, custo total, incluindo custo variável e custo fixo. Depois temos a questão 2, que é uma questão de verdadeiro ou falso com explicação no caso de falso. E temos uma questão 5, a questão 3, não pode fazer na ordem. A questão 3, que todas elas sabemos que se referem ao curto prazo e pede para que tracemos curvas de custo fixo, médio, custo variável médio, custo marginal, mas na verdade o que nós estamos interessados mesmo é caminhar para aquela situação, que é uma questão importante da nossa prova, que é saber se analisar o equilíbrio da firma no curto prazo, a firma com lucro zero, com lucro positivo ou com lucro negativo. Então, a forma mais simples de começar é pela questão 5, enunciando as condições para a existência do mercado de concorrência perfeita, que é o mercado que nós estamos levando em consideração. Então, o mercado de concorrência perfeita, a gente sabe que é um mercado tomador de preço, no sentido que ninguém faz preço. Tanto o produtor simplesmente ele vai ao mercado e vende ao preço que ele encontra lá. E vende quantas unidades queira, porque a produção dele não é suficiente para alterar o preço de mercado. Mas não basta essa condição. Tem também a condição de homogeneidade do produto. Os produtos são homogêneos nesse modelo, de forma que os produtos, a elasticidade deles a elasticidade de preço da oferta, da demanda, a elasticidade de preço da demanda é muito grande. Se você variar o preço da oferta de qualquer produtor, alterar o preço da oferta, ele pode ter uma queda enorme na demanda, quase infinita na demanda, porque os produtos são homogêneos. É claro, dois ovos, são dois produtos muito semelhantes. Então, se alguém vende ovo aumentar 10%, 5%, até 3% que seja no preço dos ovos, ele tende a perder os seus compradores, tendo em vista que o produto é um bem de substituto praticamente perfeito. Um ovo é praticamente um bem de substituto perfeito de outro. Então, as condições de existência do mercado de concorrência perfeita, que é a nossa questão 5, e que eu estou começando por ela porque é a base dessa lista, quer dizer, concorrência perfeita e no curto prazo, tomador de preço, homogeneidade do produto e a livre entrada e saída de empresas. Quer dizer, as empresas condições de informação perfeita. A empresa pode sair e pode entrar no mercado o tempo todo, sair de um setor para outro, quer dizer, com tecnologia conhecida, homogênea, sem dificuldade nenhuma. Então, enunciar assim. Então, se você me disser que a minha empresa é tomadora de preço, os produtos são homogêneos e é livre a entrada e a saída de concorrentes, a gente está indo no mercado de concorrência perfeita. No curto prazo, a gente sabe qual é o curto prazo. O curto prazo é aquele prazo onde pelo menos um fator de produção é fixo. Então, esse é o ambiente em que nós estamos trabalhando. Pronto, resolvida a questão 5. Então, a questão 1, que já me referi à questão de custo da empresa, vamos calcular num outro vídeo separado, como também toda a parte de gráficos. E vamos aqui começar nessa parte, fazer a apresentação da lista, isso que estamos fazendo, e resolver essa questão 2, que é uma questão bastante simples. Então, a questão é, na visão ortodoxa da empresa, essa visão que predominou na economia pelo menos até metade até perto da metade do século passado, estudar empresas, ela estudava a empresa somente como uma função de produção. Foi isso que a gente fez no primeiro capítulo. No terceiro capítulo, aí sim, a gente já começou os estudos mais modernos, os estudos de uma empresa que agora inclui também, além dos custos de produção, os seus custos de transação. Ok, mas essa parte de custo de transação a gente já fez exercício, já resolveu em classe, está tudo pronto
vamos cuidar da resolução dessa lista daqui. Ok. Então, o critério é muito simples, responder sim ou não, e no caso que verdadeiro ou falso, e no caso que for falso, dizer porque é falso. Então, a primeira questão é uma questão muito simples, que cuida tão somente da ideia de custo de oportunidade. Está dito, é custo de oportunidade. Retorno obtido na alternativa não utilizada mais rentável de aplicação do fator de produção. Pode ser até que a frase não esteja muito bem escrita, mas a ideia é essa, quer dizer, isso é de fato o custo de oportunidade, o custo da alternativa que não foi utilizada, mas não é de qualquer alternativa, é da alternativa mais rentável que deixou de ser utilizada. Portanto, a questão é verdadeira e não há por que, então, estarmos aqui preocupados com explicar porque é verdadeira. Somente se for a falsa é que a gente ia explicar por quê. Lucro econômico. Lucro acima do custo de oportunidade de todos os itens de capital da empresa. Beleza, é exatamente essa a ideia de lucro econômico. Lembrar que nós insistimos nas nossas aulas da diferença entre custo, lucro econômico e lucro contábil. Vários exemplos estivemos dando de que um empresário com lucro econômico zero pode estar muito bem obrigado, quer dizer, conseguindo pagar todos os seus custos de produção, conseguindo remunerar o seu capital e que pode ir muitíssimo bem. Isso eu espero que tenha sido muito bem esclarecido durante o nosso curso. E se isso é um insight, mais do que um insight, um conhecimento importante em economia, quer dizer, saber encarar ou observar essa ideia de custo de oportunidade, porque muitas vezes as empresas pensam que estão ganhando dinheiro porque estão com um custo, apresentando um bom lucro contábil, mas na verdade aquele lucro não é capaz de remunerar o capital que foi investido. Muito melhor seria para ela ter ficado numa outra aplicação. Bom, mas esse é um ponto que eu acho que foi já discutido à exaustão nas nossas aulas e isso não há como, isso tem que ficar como um aprendizado. A ideia de custo de transação e essa ideia de lucro econômico, eu insisto, apareceram elas duas aí na primeiro e segundo lugar, porque realmente são ideias fundamentais de economia e quem está estudando economia de empresa tem que ter isso muitíssimo claro. Ok. O preço do capital da empresa. Então, só para... Aqui a gente falou todos os itens no lucro econômico, é o lucro acima do custo de oportunidade de todos os itens de capital da empresa. Está certo. Mas se lembrar que a empresa, além de remunerar seu custo de oportunidade, tem que também pagar o seu custo de depreciação. Mas, independente disso, quer dizer, lembrar que o lucro econômico é exatamente o lucro acima do custo de oportunidade de todos os itens de capital da empresa. Agora, já o preço de capital da empresa é aquela média, quer dizer, o custo é uma espécie assim de uma unidade, um custo médio do capital da empresa. E é isso que a gente vai fazer no primeiro capítulo, isso a gente faz no primeiro capítulo e no tópico seguinte vou fazer isso detalhadamente, ao calcular o custo fixo da empresa, vamos precisar calcular esse preço de capital, que é, na verdade, essa média ponderada do custo de oportunidade dos ativos, ponderada pelo valor de cada tipo de ativos. Veremos exatamente o cálculo dessa média ponderada. Então, isso aqui também é verdade, não precisa de justificativa. Custo fixo, custo de produção que depende da quantidade produzida. Claro que isso não é verdade. Quer dizer, o custo fixo, a qualidade dele é exatamente que é um custo do tipo leite derramado. É um custo que já foi feito anteriormente e que independe da quantidade produzida. Por exemplo, custos de segurança numa fábrica. Se você está funcionando, a segurança tem que estar lá. Se você não está funcionando, também tem que estar sendo preservado o patrimônio. Então, aqueles custos todos, estou dando um exemplo, claro, mas os custos de capital são custos fixos da empresa. Use ou não use, vai ter que pagar por esses custos. E é por isso que a gente calcula eles todos lá na primeira questão. Custo variável, custo de produção que não depende da quantidade produzida. Claro que é exatamente o contrário. Você simplesmente poderia fazer aqui uma seta indicando que o que era verdade
é exatamente o que está na questão vizinha. Né? A definição de curto prazo tem que todos os custos de produção são variáveis. Não precisa, pelo contrário, essa é a nossa definição de longo prazo. No curto prazo a gente sabe que pelo menos um dos fatores de produção é fixo. Tem que ter cuidado, que muitas vezes a pessoa pensa e às vezes cai numa esparrela dessa de dizer que no curto prazo todos os custos são fixos. Não, pelo menos um é fixo, pelo menos. Significa dizer, nem todos podem variar no curto prazo. Como a gente está no modelo de capital e trabalho, a gente sempre supõe que o custo de capital é fixo e que o custo variável é a mão de obra. Então, a definição de longo prazo que está aqui é exatamente a definição de curto prazo. Tempo de que pelo menos um fator de produção é fixo. Se voltar para aqui, vai ver que no curto prazo está definido exatamente o longo prazo. Tempo em que todos os custos de produção são variáveis. Então, novamente aqui, quer dizer, olha o vizinho. Beleza. Taxa bruta de retorno. Pronto. Então, a taxa bruta de retorno do investimento, ela deve remunerar o custo de oportunidade e também a taxa de depreciação. A gente viu que o capital, além de você precisar remunerar o capital, precisa remunerar a depreciação desse capital. É claro, se o empresário faz um investimento, depois de um determinado período, aquele investimento não tem mais valor, chamado período de depreciação. Claro, o imóvel deprecia num período muito maior do que um automóvel. Então, se a empresa tem caminhões e tem imóveis, é claro que o imóvel deprecia num tempo muito maior. Então, o custo dos automóveis, caminhões, semoventos, de maneira geral, ele tem um custo de depreciação muito maior, porque ele deprecia muito mais rápido. É só você ver a sua casa e o seu automóvel e ver o custo de depreciação de ambos. A mesma coisa acontece numa fábrica. Pronto. Variável fluxo e variável estoque. Esse foi outro ponto que parece que foi super estressado de falar nele por tempo todo. Não é. Por que é que se estressa tanto esse ponto? Não é pela definição. Variável fluxo, variável medida, variável estoque, medida no intervalo de tempo. Isso não vale nada. O que vale é compreender que os custos são todos variável estoque, ou variável fluxo. Isso é, uma variável medida no intervalo de tempo. Não faz nenhum sentido comparar um custo de 100 com um custo de 200, com um custo de 300, se eu não souber qual é a unidade de tempo que está medida. Um custo diário de 10 é maior do que um custo mensal de 100. Então, 10 é maior do que 100. Sim, porque eu estou medindo em dias, você está medindo em mês. E o custo anual de 1.000 é menor também. Então, 100 é menor do que 10? Porque é 100 no mês e 10 num dia. Você prefere ganhar 10 num dia ou 100 no mês? Então, só faz sentido, o salário também é unidade de fluxo, é pago por unidade de tempo. Então, não é sem sentido, não é super estressar aqui nesses conceitos de variável fluxo, variável estoque. Ok, você tem que saber o que é, mas acima de tudo você tem que compreender que só faz sentido de falar em custos, que é a matéria-prima desse meu primeiro capítulo, é custo, se você prestar atenção e tal, o tempo todo falando de custo, e também do capítulo 3, que é custo de transação. Então, custo é a nossa matéria-prima. Então, e a gente sabe que custo só faz sentido se calculado no intervalo de tempo. Ok? Então, a variável fluxo, variável medida num ponto do tempo, errado. É exatamente a definição de baixo. Variável fluxo é a variável medida em um intervalo de tempo, enquanto que a variável estoque é a variável medida num ponto do tempo. Ok, então a questão 5 e a questão 2 estão resolvidas, então agora a gente vai resolver num tópico agora seguinte, a questão 1, que é essa questão do custo de um total de uma empresa, que está toda detalhada, já está tudo aqui na nossa lista, e as questões referentes às curvas de custo
fixo, custo de fixo médio, custo variável, variável médio, de onde é que vem a curva de custo fixo, de onde é que vem a curva de custo variável médio, porque é que ela tem aquela forma, por conta da curva de produtividade média do trabalho, a curva do custo marginal, que também decorre da curva de produtividade média do trabalho. Então, tudo isso vamos apresentar no próximo tópico. A questão 1 está resolvida, vou mostrar detalhadamente. Tem que ter cuidado. Eu fiz 2 vezes, chequei, mas isso não quer dizer que eu não posso cometer algum erro, espero não ter cometido. Mas se alguém detectar algum cálculo por pintura errado, por favor, me comunicar imediatamente. Espero não ter feito isso, mas isso é importante, que seja comunicado se alguém descobre algum engano. E na questão 2, essa que acabamos de resolver, e quando começamos aqui, a partir da questão 3, são questões referentes, gráfico da curva de custo fixo médio, custo variável médio, custo marginal, e depois da questão 4, uso o conhecimento do gráfico acima para mostrar o equilíbrio da empresa no curto, médio prazo, longo prazo, ok, vamos fazer isso também no tópico seguinte. Enunciar as questões de existência do mercado de concorrência perfeita, já enunciamos, que é tomador de preço, homogeneidade do produto, livre entrada e saída de produtores. A questão 6, como obter a curva de custo variável médio, a gente já viu várias vezes isso na classe, decorrente da curva de produtividade média de trabalho. A questão 8, como obter a curva de receita marginal na concorrência perfeita. Como é que obtém essa curva da concorrência perfeita? De uma maneira muito simples. A empresa é tomadora de preço. Independente da quantidade que ela produza, ela vende ao mesmo preço. Então, a curva de preço é uma reta, como vai ser mostrado lá no tópico seguinte, claro, é paralela ao eixo horizontal, quer dizer, a qualquer quantidade vendida, o preço é o mesmo. Ora, se o preço é o mesmo, daí vai decorrer que também se o preço é o mesmo, decorre também que a receita marginal vai ser igual ao preço. Claro, se eu vendo um produto por 2 e produzo 100 produtos, recebo 200. Se eu vender 100 produtos, 101, eu vou receber 202. Por quê? Porque o preço vai continuar sendo o mesmo. Isso só ocorre na concorrência perfeita. Se fosse na concorrência perfeita, para vender mais, a empresa teria que baixar o preço. Então, até a questão 9, são essas questões todas dos gráficos aqui, que serão abordadas no tópico anterior. Pois bem, a minha experiência tem sido de que essa resolução desses exercícios dessa forma ajuda os alunos, porque eles vão e veem, recorrem, ouvem novamente e vê os cálculos realizados, vê as curvas. Acho que é uma maneira de o aluno, digamos, resumir o que aprendeu e também acompanhar aqui a sua própria resolução da lista de exercícios. Então, boa sorte para todos e vamos em seguida apresentar o tópico referente à questão número 1, que é do custo total dividido em custo variável e custo fixo, e em seguida resolver as demais questões relativas aos gráficos e assim chegarmos no que é principal, que é no estudo do equilíbrio da firma no curto prazo no mercado de concorrência perfeito. Obrigado a todos e boa sorte com o material relativamente curto, menos de 1 hora de material, menos de 1 hora para você, para mim muitas e muitas horas para prepará-lo, mas que é o nosso trabalho e é com toda a satisfação que eu faço. Espero que vocês retirem alguma vantagem na utilização desse material. Sugiro que grave o material e escute quantas vezes julgue necessário. Então, boa sorte na lista e boa sorte na nossa primeira VA, que acontecerá na próxima semana, na aula do segundo horário
da próxima semana. Então, boa sorte a todos e até a nossa VA.